Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 4 de novembro. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, pela generosidade de permitir que conversemos com vocês, sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse da nossa cidade. Eu vou iniciar o programa relatando dois fatos acontecidos na semana passada, um diretamente comigo e um outro que eu presenciei. Primeiro fato, eu caminhava lá pela Praça Getúlio Vargas, ali na altura do Castelinho, né, quem é conhecido ali, por volta umas 8h15, está com um pouco de movimento na calçada ainda, quando um jovem veio na minha direção, montado numa bicicleta, em alta velocidade. A bicicleta pode também andar em alta velocidade, para os padrões da bicicleta, né? E eu só tive tempo de me encostar na parede para ele não me atropelar. O pior de tudo foi que ele passou para mim e falou: sai da frente, não está vendo que eu tô com pressa? Eu não tive nem como falar nada, né? Porque ele passou tão rápido. Mas ele mandou sair da frente, porque quase me atropelou quando eu estava sobre a calçada e ele estava com a bicicleta, pilotando a bicicleta sobre a calçada, né? Eu estou chamando pilotando porque é o que mais me parecia, né? Pois no mesmo dia, na hora do almoço, eu fui sair da empresa de trabalho, fui subir ali a Presidente Getúlio Vargas em direção a Alberto Braune e parei, cheguei ali na rua Farinha Filho, ali tem um semáforo, né, para pedestre e tem uma faixa de pedestre, né? Mas, como eu sei que o semáforo para pedestre prevalece em relação à faixa, o sinal estava vermelho para pedestre, eu parei, deixando os carros passar. Uma senhora passou por mim, se meteu na faixa e quase foi atropelada, né? Ou só não foi atropelada, uma dessas SUV, né, desses carros maiores, o camarada freou e ela saiu reclamando, xingando o motorista. Aí logo, imediatamente, o sinal abriu, eu atravessei e ela virou para mim: "Você está vendo? Você chega da televisão, você viu? Quase foi atropelado na faixa. Você tem que falar isso lá." Eu falei: "Minha senhora, eu vou falar sim, mas eu vou ter que falar que a senhora aqui está errada. O sinal estava fechado para a senhora, estava vermelho no pedestre." "Ué, mas eu atravessei na faixa." "Sim, mas a faixa de pedestre não prevalece quando existe um semáforo para pedestre." Então isso me inspirou a fazer o programa dessa noite. Pois ambos casos, tanto o ciclista quanto a pedestre, estavam errados, pois eles não observaram o que determina o nosso Código Brasileiro de Trânsito. Código de Trânsito Brasileiro, é o nome correto dele, que é a Lei 9.503, de 3 de setembro de 97, ou seja, já tem 25 anos essa lei. E ela disciplina o trânsito nas vias públicas brasileiras, né? Estando sujeito a elas não só motoristas e motociclistas, mas também ciclistas e pedestres, claro, com seus direitos e deveres, né? Como se fala muito pouco sobre direitos e deveres de ciclistas e pedestres, estou recebendo um programa para conversar sobre esse tema. É um dos maiores especialistas em trânsito da nossa região. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Ciclistas e pedestres e seus direitos e deveres no ir e vir nas vias públicas aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro. Ciclistas e pedestres e seus direitos e deveres no ir e vir nas vias públicas aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro. Mas antes eu tenho que entrar no programa, eu vou citar uma frase, efetuar o convite e divulgar a informação. Citar uma frase. Quem assiste regularmente ao programa sabe que há muito tempo, muitos e muitos anos, tem um hábito de citar uma frase no seu final, ao final do programa. Ocorre que há algum tempo alguns telespectadores me questionam por que não cito no início, pois segundo eles chamaria mais atenção. Já no final o pessoal já está, a gente já está dando boa noite, já desliga, ainda mais em tempo de internet, que todo mundo é muito apressado, né? Então eu vou mudar, vou começar a citar no início do programa. E a frase que eu vou citar essa noite, ela é atribuída a Rui Barbosa, que viveu entre os séculos XIX e XX, foi um dos grandes nomes daquela época, um grande intelectual. Ele simplesmente foi advogado, jurista, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, um grande orador e político. A frase dele é bem conhecida, né? É sempre falada, mas não custa repeti-la, né? Ele disse o seguinte: ele morreu, me parece que em 1925, então essa frase já tem provavelmente mais de 100 anos, mas está atualíssima. Ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes na mão dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Vou repetir. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Eu vou ser claro para vocês, foi assim que eu me senti no último domingo. Me senti assim no último domingo. Tendo vergonha de querer as coisas certas nesse país. Eu acho que eu devo estar errado, né? Ou, não, talvez não, que milhões também pensaram como a mim. Minha gente, o Rafael, tem uma conversa aí que está vazando, avisa o pessoal que está gravando, né? Um pouquinho de respeito ajuda aí. Tá, faz favor. Esse é um programa gravado, mas é como se fosse ao vivo. Então, às vezes acontece isso. Tem uma turminha que está conversando lá em cima, está atrapalhando aqui o nosso trabalho. Agora vamos falar do convite, tá? Esse convite, quem vem fazendo é a Maybi Caristiato Frossar. Ela é presidente da Casa Madre Rosélia. Ela está fazendo um convite para que participe de uma ação entre amigos com o objetivo de arrecadar fundos destinados à continuidade das obras de reforma daquela conceituada instituição que há cerca de 70 anos vem garantindo proteção social a meninas de família de baixa renda de nossa cidade. Claro, sendo um dos bons exemplos da Nova Friburgo e dando certo. Eu vou pedir ao Rafael para colocar aí... Tem na semana passada nós colocamos um banner, uma espécie de um banner grande, e deve estar contigo aí, vê se não está. É parecido com isso aqui, deixa eu te mostrar. Você deve ter aí, ó. Parecido com isso. Vou botar na telinha. Vê se acha aí. Se não achar, a gente não acha agora, vê se acha, a gente coloca posteriormente. Mas quem quiser comprar essa rifa, né? Coloca então, já que talvez você não tenha achado isso aí, coloca o telefone para contato com a Maybi, por favor. Isso. Isso aí, quem quiser entrar em contato, porque essas rifas estão sendo vendidas na casa, e quem quiser maiores informações, entre em contato com a Maybi pelo esse seu número de celular aí, tá? Ou se... isso aí, esse mesmo, isso aí que eu estava pedindo. Essa ação entre amigos, vocês estão vendo aí, está escrito, né? Para a obra de reforma da Casa Madre Rosélia, compra aqui, o sorteio é dia 24 de novembro agora, próximo, custa R$5, menos do que quase um cafezinho. E os prêmios, um é o livro do Pelé, que eu acho que você deve ter por aí também, tá? Um livro do Pelé é 1970, tá? Esse livro eu vou comprar essa rifa, que eu estou de olho nesse livro. Falar em Pelé, Pelé é o senhor de todos, é o rei de todos os tempos. E uma camisa da seleção brasileira, uma camisa original da seleção feminina. Tamanho é essa camisa aí, tá? Seleção brasileira. Parece que o Brasil está acordando para o futebol feminino, como já acordou. Isso aí é o livro. Nosso rei. Ainda fico vendo gente fazendo comparações ainda. Não conheceu o futebol. Esse homem chutava com as duas, driblava com as duas, cabeceava muito bem. E outra coisa, derrubá-lo não era fácil. E se fosse para briga, ele era bom de briga também. Ele não era bobalhão, não, que ele dava as cacetadas nos outros, ninguém via, né? Que diz o Matosas, o lateral direito do Uruguai na Copa de 70. Lembra daquele lance? Hoje o VAR ia pegar ele, né? Mas naquela época não tinha VAR. Então, a chave Pix, depois você pode botar também aí, tá? A chave Pix está aí, quem quiser pagar os R$5, ela entra em contato, tá bom? Então, vamos ajudar. Ao longo do programa, nós vamos colocar tanto o telefone dela quanto a chave Pix. E uma outra informação, quem assistiu o programa na semana passada, sabe que o tema foi obesidade. Várias telespectadoras entraram em contato comigo após o programa para saber como entrar em contato com a entrevistada, né? Então, eu vou pedir aí o Rafael, que está me ajudando mais uma vez, o Marconinho ainda está de férias, o Marconinho está aproveitando, né? Esses são os dados da Sabrina Schuller, que ela é responsável pelo projeto Motivação, o projeto da vida mais saudável.
Estão os dados aí no Instagram dela, para quem quiser entrar em contato com ela, e do WhatsApp. Ao longo do programa, de vez em quando eu vou te pedir, tá bom, Rafael? Porque várias telespectadoras, não foi uma ou duas, não. Pessoas que me perguntaram, Modesto, você disse que conseguiu, ela conseguiu, eu estou na mesma situação, a minha mãe está assim, digamos, as dietas não estão dando certo, vai na nutricionista. Eu falei com ela, você entra lá, entra no Instagram da Sabrina Schulli, ela tem, ela tem, digamos, cursos, coisas assim, é muito interessante. Tá? Ela ensina como trabalhar com a cabeça. É a cabeça, não é a balança, tá bom? Exposto, vamos ao programa da noite, como eu disse que o tema é ciclistas e pedestres e seus direitos e deveres de ir e vir, no ir e vir nas vias públicas aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro. E para conversar com vocês, estou recebendo Celso Novaes, que é um coronel PM reformado, mas que tem uma longa experiência em trânsito. Inclusive, foi ele que implantou ao trem Nova Friburgo, lá no final dos anos 90. Conhece como ninguém, talvez seja a pessoa que mais conheça trânsito aqui na região. Celso, obrigado por ter vindo. É um amigo acima de tudo, um irmão. Quando eu preciso, você sempre está aqui e eu sei que eu posso esperar de você. Então, até limpo o seu... Boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a você que está nos dando o prazer da sua audiência. Eu fico muito satisfeito em voltar aqui à rádio depois de um longo tempo, pelo menos mais de 3 anos, porque a pandemia deu uma recolhida na gente. E a gente que é situação de risco, a gente ficou em casa. Inclusive, estou trabalhando hoje em home office, não vou mais nem ao escritório. E aproveito, como tiro sempre, um dia na semana para ler trânsito. Eu ainda continuo apaixonado por trânsito. Eu acho que o trânsito é uma coisa que vive, funciona em qualquer lugar e pouca gente dá atenção a trânsito. Esse é o problema, né? O Código de Trânsito, eu sei que a gente vai falar isso daqui a pouco, quando ele foi feito em 97, ele foi reformado em 97, que já vinha cheio de emendas, ele deu atenção especialmente ao pedestre. Ele não deu atenção a carro. O Código de Trânsito não estava preocupado com o carro, ele estava preocupado com o pedestre, ele estava preocupado com a vida. E parece que isso não foi entendido pelo pessoal que lê o Código de Trânsito, não consegue entender. O Código de Trânsito, a gente falava ainda há pouco aqui em off, o Código de Trânsito devia ser matéria curricular em todas as escolas, pelo menos uma vez por semana. Não é palestra, não. Não estou falando de fazer palestra de trânsito, não. Estou falando de matéria curricular, com prova, o aluno pode até ter palestra, o aluno receber a educação, para não acontecer, vamos falar daqui a pouco, a falta de educação. Nós vamos mexer num vespeiro. Algumas pessoas não vão entender o que nós vamos dizer, mas não somos nós que estamos inventando, é o Código de Trânsito que está dizendo, a gente vai ter que dizer que normalmente está errado. Foi o que você contou na abertura do programa. A senhora não sabia que ela não pode atravessar uma faixa de pedestre, que o sinal está fechado para ela. O que faz o motorista? Atropela ela? Ele tem que passar devagar, evidentemente, mas ela está errada. Então, eu acho um programa... bom, um programa de interesse de todo mundo, e você que está em casa, você que está junto com a gente, vocês vão aprender muita coisa hoje que vocês não sabiam de trânsito. Isso aí é importante, você falou algo aí que a gente estava enfatizando, né? A visão deturpada, que eu diria que, não vou dizer todo mundo, porque você sabe disso, eu também sei, acredito que você também sabe, mas acredito que nós somos uma minoria que entende que os legisladores, quando votaram o Código de Trânsito Brasileiro lá em 97, eles olharam para o pedestre. Existe uma hierarquia, né, nessa história, né? Primeiro o pedestre, depois ele, depois esse. Eu diria que o veículo de carga pesada é o último nessa hierarquia, não é isso? Os maiores para o menor. O carro grande, por exemplo, o caminhão, ele protege o automóvel protege o ciclista protege o pedestre. E tem o motociclista no meio ainda, né? Tem, o ciclista protege o pedestre. Carro grande, automóvel de passeio, motocicletas, em tese, e ciclomotores, né? De 2 ou 3 rodas, se não vem ao caso, o ciclista e o pedestre. Que o ciclista e o pedestre estão mais ou menos equiparados com os mesmos direitos. Só que o ciclista, ele também tem que entender que ele tem que obedecer a legislação de trânsito, coisa que a gente aqui em Friburgo não, no país inteiro você não vê. Não vou colocar Friburgo, não. O país inteiro. O que eu vejo é uma desinformação total. Total. É uma desinformação total. As pessoas não é que não entendem, não leem, né? Porque nós estamos passando por um outro problema sério, Celso. Eu ainda estava até falando ontem, eu estava lá em casa, estava
eu, meu filho, minha nora, e eu tenho um amigo, gente conhecida da nossa ordem, né? Que todo dia a gente troca mensagem. Desde que eu tive Covid, no início do ano, todo dia e ele manda um áudio de 7, 8, 10 minutos, eu mando de 7 ou 10 minutos. Aí minha nora falou assim, se fosse Daniel, ele passou de um minuto que eu vi. As pessoas hoje não querem ler. Então, ler o Código de Trânsito Brasileiro, tem 300 e poucos artigos, as pessoas acham maçante. Então, não querem ler. Aí não aprende, não é? Eu acho que é por aí, não é não? No último mês eu li 3 livros. 3. Mas as pessoas hoje querem ler? E não gosto de ler pela tela de computador. Eu gosto de papel. Eu gosto de ler o livro na mão. Parece que é Maria de advogado. Eu quero ver papel. Eu quero ler o livro. Eu tenho caneta, eu marco aquilo que me agradou. Aquilo que eu não entendi, eu vou pesquisar para ver o que ele está querendo dizer com aquilo ali. É o que eu faço também. Então, eu acho que essa Maria eu aprendi na escola, tá? E eu acho que isso, a escola hoje, caiu muito. No meu tempo de aluno, você ia para as férias de junho, você levava um livro para ler. Você era obrigado a ler um livro. No final do ano, que você passava de ano, você tinha livros para ler que no outro ano iam te perguntar na escola. Mas é outra matéria. Professor, eu ia te perguntar. Por que você entendeu do livro tal? E isso parece que vicia. Até hoje eu pego a internet para ver que livro é esse. Hoje a gente está lendo mais de política, está lendo mais de trânsito, futebol. Eu adoro ler futebol. Eu estou lendo um livro hoje que pouca gente sabe. Eu vou até falar aqui. Flamengo, um grande time. Lê o livro, você vai começar a entender porque Flamengo é grande time. Então, não é isso que ele planta hoje, não. Isso aí foi plantado, ou até plantado pelo antigo Jornal do Esporte. Jornal do Esporte que inventou isso e até hoje isso acontece. Isso está no livro. O Cor-de-Rosa, a gente sabe. O famoso Cor-de-Rosa. O Cor-de-Rosa, grande jornal. Mas a falta de leitura, Modesto, está atrapalhando a cultura dessa nova geração. Totalmente. A gente vê tanta barbaridade aí, falta de conhecimento. Com leitura você aprende a escrever, você aprende a ler, que já aprende a interpretar o que o cara quis escrever. Você tem oratória, porque eu não sei falar. Começa a ler, Moisés. Claro. Se você não lê, você não aprende. Não adianta. Tem jeito. Não adianta. Isso aí, você também já falou dessa lei de preferencial, né? Do mais forte proteger o mais fraco. Tá. E o Código de Trânsito deixa isso muito claro. No seu primeiro artigo, ele começa a proteção à vida. Ele começa a trazer uma série de artigos demonstrando que a vida é o mais importante desse Código de Trânsito. E começa uma coisa que até hoje eu não consigo entender, ele deu poder aos órgãos municipais para gerir o trânsito. Poucas cidades, que eu conheço algumas cidades do país, poucas cidades do país gerem o trânsito como o código manda. Parece que não há interesse, o cara não quer fazer concurso, diz que não tem dinheiro, e dinheiro tem. Dinheiro para fazer trânsito tem, para qualquer cidade do país. Não precisa dizer, eu preciso de verba. Não precisa, não. O dinheiro tem para fazer curso, para poder você dar campanha nas escolas, para você educar sempre. Porque um órgão de trânsito, Modesto, tem que, pelo menos 3 vezes no ano, fazer uma campanha de educação de trânsito. Não pode passar, esse mês agora é o mês de trânsito. Não. 3 vezes por ano, ele tem que fazer uma campanha de trânsito. Você vê uma coisa, a gente sabe que o refrigerante mais vendido no mundo é a Coca-Cola. A Coca-Cola já existe, foi em 1886 que o tal do Roberto Pemberton resolveu criar um xarope, que era para tosse. E a Coca-Cola hoje é um refrigerante mais conhecido do mundo, mas eles continuam fazendo propaganda. Continua. Por quê? Para manter no imaginário que Coca-Cola é bom. E essas campanhas têm que ser contínua. Tem. Não pode ser, tem que ser contínua. O mês, a gente está no Brasil agora com a mania do mês, né? Ao mês agora estamos no mês de novembro, é o mês azul. Como se exame de próstata fosse necessário só em novembro, né? Eu faço 2 vezes por ano. Isso aí tem que fazer em qualquer época do ano. Não precisa nem fazer mês. O câncer de mama só em novembro, em outubro. Não é. São coisas. A educação você tem que ter o ano todo. Não tem como você escolher um mês por ano e passa batido e depois não fala mais. Você ficar 1 ano sem fazer esse exame de próstata, exame de mama, eu acho muito. E o trânsito é a mesma coisa, né? Eu acho muito. E o trânsito, mais ainda, sempre. Porque nós falamos aqui em off, o trânsito, para mim, o trânsito é vivo.
O trânsito pulsa. Você vai ali agora para o Paissandu, ele pode estar, não sei como é que está agora, que eu não estou, sei lá, pode estar limpo o trânsito. Mas daqui a 5 minutos ele está completamente congestionado. Deu que tem maneira de falar engarrafado. Engarrafado é bebida. O trânsito fica congestionado. Então, ele vive. Daqui a pouco ele faz sozinho. Ele precisa de um orientador de trânsito. Para isso somos a gente. A gente está preparado para isso. Mas, infelizmente, os dirigentes municipais entendem que não vou gastar dinheiro, esse dinheiro eu posso usar para outra coisa, e fica criando um problema sério na cidade de mobilidade urbana, que vai cair na bicicleta, vai cair na motocicleta, vai cair no carro em cima da calçada, vai cair no excesso de multa, vai uma série de coisas que podia ser evitado. Te falar um exemplo. Eu moro ali no PLC e venho para cá. Normalmente a gravação do programa é por volta das 15 horas. Eu sei que eu vou chegar no Paissandu, mesmo que eu dê a volta ali pela Moisés Amélio, eu vou levar nesse trajeto e normalmente conseguir entrar na rotatória. Eu vou levar da minha casa até sair da rotatória, né, entrar na Conselho Juizável, eu vou levar em torno de 15 minutos. Hoje, como estamos gravando mais cedo, né, gravando por volta das 14 horas, o programa você está assistindo ao vivo na sexta-feira, às 21 horas, mas ele está sendo gravado na quarta-feira por volta das 14 horas. Eu vi uma hora antes, com 9 minutos eu estava aqui. Porque o Paissandu está limpo. Está limpo. Agora, se for, daqui a uma hora não estará. Não está mais. Aí pergunta alguém para explicar isso. Não tem explicação. Não tem, não. Não tem explicação. Por que uma hora muda tudo? Mas muda, né? Rafael, estamos na hora do podemos ir para o intervalo, não é? Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos entrar especificamente na conversa em relações ciclistas e pedestres, tá bom? Voltamos daqui a 2 minutos conversando hoje com vocês sobre esse tema. Ciclistas e pedestres, seus direitos e deveres no ir e vir nas vias públicas aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando com o Celso Novaes. Agora, Celso, vamos começar a falar a respeito de ciclista. O ciclista pode fazer o que quiser, por exemplo, circular sobre a calçada, onde não existe uma ciclovia? Porque se fala muito, eu já ouvi muitos ciclistas aqui em Friburgo falar, a gente anda em cima da calçada porque não tem ciclovia, né? Eu digo o seguinte, eu entendo que deveria ter ciclovia para ciclista, mas isso é aquela história, né? Acredito que não é porque uma coisa não existe que você possa fazer, então, uma lambança de atropelar pessoas. Mas vamos falar um pouquinho, o que você pode dizer que obrigações os ciclistas
tem que cumprir aos olhos do Código de Trânsito Brasileiro e a gente não vê nas ruas? A gente, quando for falar de ciclista, a gente vai, infelizmente, ter que entrar no órgão dirigente de trânsito. Não tem como. O órgão dirigente de trânsito, ele determina como se usa a via. E praticamente não toca em ciclista. Ele só fala Parece que é um tabu, né? Parece que é tabu. Parece que não, ele não fala. Não sei se não sabe ou se não quer saber. O ciclista tem que cumprir as normas de trânsito. Essa história aqui de dizer que aqui em Friburgo não tem ciclovia, tá, nós não temos ciclovia, mas temos alguns lugares que já tem ciclovia que você pode andar. Você tem que passar aqui pela praça, você vai pela Euterpe, você pode andar. Mas o camarada não anda. Ele prefere andar em cima da calçada. Ele pode andar em cima da calçada? Até pode. Mas se o órgão de trânsito colocar dizendo que ele está autorizando ele. Como ali na Avenida Galdino do Vale tem um trecho ali que é para eles. Não tem jeito. Ali, então, o pedestre que não tem que andar ali. Não, aquele trecho de rodovia de via dele. Mas o cara não anda ali. É isso que eu falei da tal educação de trânsito que hoje não acontece. O camarada quer resolver o problema dele. Eu digo sempre que o brasileiro é interessante. Aí eu vou falar do Brasil. O Brasil não sofreu, nos últimos tempos, guerra. O Brasil não tem alguma coisa que você tivesse que dividir comigo, sua comida, de repente ter que dormir juntos. Isso não acontece. O Brasil não passou por isso. Então o Brasil hoje tem um negócio seguinte: eu olho para o meu umbigo. Se eu resolvi o meu problema, que se dane o seu. Não quero saber de nada. Resolvi o meu problema. E nós temos que parar com isso. A educação hoje, o modo de viver em cidade, você tem que parar com isso. O ciclista tem que entender que, se não tiver regulamentado, ele não pode andar em cima da calçada. Não adianta se ele atropelar alguém. Ah, foi sem querer. Não foi, não. É risco calculado. E tem que responder por isso. Agora, o órgão de trânsito não pode ser omisso. De jeito nenhum. Ele tem que colocar legislação, ele pode emplacar as bicicletas. No tempo de garoto, bicicleta era emplacada. Não sei se você lembra disso. Lembro. Ela tinha uma placa triangular. Tinha. Papai tinha bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta, era uma famosa Harley, não sei das quantas, com placa. Bicicleta, acabaram com isso. Acabaram por quê? Porque o órgão público, o órgão municipal não quer problema. Uma vez eu tive conversando com o prefeito, ele me disse: Celso, evita a multa. Eu não quero multar ninguém. Sim. O prefeito ele foi eleito para gerir uma cidade. E ele não quer multar ninguém. Ele quer tocar a cidade. Se você começar a fazer muito cerceamento, vai acabar em multa. Agora, o exemplo que você dá mais, não pode andar em cima da calçada, o que o ciclista não pode mais, é comum a gente ver na rua aí? Você não pode ver ele andando pela contramão. O ciclista entende que a assinação de trânsito não é para ele. Infelizmente é. E é o que acontece hoje, inclusive, com as motos. As motos hoje é pela contramão, atravessando faixa, atravessando divisória de pista, aquele espacinho pequeno, passa ali por dentro. E não há fiscalização. O ciclista, muitas vezes, pensa que não tem que obedecer o sinal. Nada. Ele quer passar direto. Ele pensa que ele existe. Fecha o sinal, ele vai embora. O ciclista hoje, perto do Paissandu, ele passa por cima da faixa montado. Ele não pode passar na faixa montado. Ele tem que passar com a bicicleta na mão. Desmontar para andar. É coisa que ele não faz. Então cria problema. Desculpa. E isso se resolve com a tal instrução que nós falamos nas escolas, com aulas constantes, matéria curricular, essas coisas começam a aprender. Não vai resolver para amanhã nem para depois. Mas você pode ter certeza que daqui a 2, 3 anos você vai ver a garotada não andando mais em cima das calçadas de bicicleta. Simples. Quando eu falo a garotada, eu não estou falando da criança de 5, 6 anos que vai de domingo passear na praça com o pai e a mãe. Isso aí eu não estou falando disso. Eu estou falando desse que você viu com uma bicicleta em cima de uma calçada em alta velocidade. Quase me atropelou. E se te atropela, meu amigo, a gente com a idade que nós temos, diretamente para o hospital. Claro, do jeito que ele vinha, eu dei sorte que ele vinha de frente. Aí eu vi que ele podia me pegar, encostei na parede, ele passou e falou: pá, não tá vendo bicicleta, não? Se achou no direito, ou seja, eu estava atrapalhando ele. Eu, quando comandei o batalhão aqui, eu tive muito policiamento ostensivo, coisa que eu não vejo hoje.
Eu acho importantíssimo o policiamento ostensivo, aqueles dois Corpos da Damião É isso, é o antigo Corpo da Damião. andando junto. Eles tinham ordem de encontrar a bicicleta na calçada e mandar sair. Não tinha como prender, mas mandava o cara sair da calçada. Ou então, ou então desmontar. Se tem que andar, vai desmontar. Desmontar. Porque, pelo que o Código de Trânsito Brasileiro afirma, que o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta, ele se equipara ao pedestre. Ele tem as mesmas coisas. Ele pode ir em cima da faixa, a bicicleta na mão empurrando, problema nenhum. Ou seja, ele se transforma num pedestre. E mas para isso você tem que desmontar e ficar empurrando a bicicleta. É o que não fazem hoje. Não ele fazem. anda montado, passa na faixa em cima daqui e joga em cima de senhoras idosas, senhoras com não crianças. Quer nem saber. Não quer nem saber, por aí fora. Você quer ver outra coisa que a gente vê comum, e nós já até estávamos falando aí, é os famosos passeios, né? O ciclista tem direito de andar na via de rolamento, mas ele tem que ir no local próprio. Em algumas vias. Em algumas outras nem pode. Nem outras nem para andar. Exemplo, Galdino do Vale, comandante de Bittencourt, ele não pode andar ali. Aquilo é uma via de trânsito rápido. Por isso que tem uma ciclovia ali para ele andar. Para isso tem uma ciclovia para ele passar. Ele não pode passar ali. Mas ele, em vias que ele possa passar, ele não pode andar de parzinho, do lado do outro, nem namorando. Isso não existe. Ele tem que andar um atrás do outro. Também não fazem. Não faz porque, sabe, olha, porque não sabe. Ele nunca leu um código de trânsito. Não sabe disso. Ninguém disse a ele. O motociclista ainda tem uma escola de trânsito que ele passa lá um tempo para aprender alguma coisa. E o ciclista não. Ele compra a bicicleta e trepa por cima dela e sai andando. A verdade é que o tema não é motociclista, mas boa parte dos motociclistas não sabe, porque boa parte dos motociclistas que estão rodando na cidade não tem habilitação. Não. A gente sabe que não tem. Ainda que tem uns erros malucos que isso tem que ser corrigido. Você vê carro de autoescola andando ali naquele trecho ali. Sim, ali no bairro Pú. Bairro Pú, aquilo não pode. Eu não sei como é que o DR ainda não encrencou com aquilo. Porque ali é via de aprendizado. Virou via de aprendizado. Aquilo ali é e outra eles andam na velocidade incompatível, né? Porque muita gente esquece que existe uma velocidade máxima, mas existe uma mínima também. A mínima é metade da máxima. Isso aí. Pouca gente sabe disso. A rodovia tem de 80 km. Você não pode andar a menos de 40. Se você andar, você está atrapalhando o trânsito, você vai ser multado. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa. Multa por excesso e multa por andar devagar. Agora, a gente falou um pouquinho de obrigações do ciclista, que eu sugiro a você que é ciclista, antes de você botar o pezinho na rua com uma bicicleta, todo mundo hoje é antenado, né? Todo mundo tem celular, tem um Google, entra no Google e escreve lá Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Tem um capítulo próprio lá para você, ciclista. Leia lá, veja lá quais são as suas obrigações. Tá? Lá tem um artigozinho lá. Artigo 68 para frente. Artigo 68 para frente. Então entra lá e você vai ver que você tem obrigações, não é simplesmente... que fica aquela ideia que bicicleta é uma coisa assim lúdica, né? Coisa meio de final de semana, né? Eu caminho muito ali na antiga linha do trem, aí você vê no final de semana, então, tá cheio. Eu acho ótimo, né? É uma atividade física importante, é meio de transporte para muita gente, tá? Mas tem que obedecer a regra do trânsito. Agora vamos falar um pouquinho de alguns direitos que eles têm, né? Os ciclistas. Também tem alguns direitos, né? Tem. O que você pode dizer sobre esses direitos? O direito do ciclista, o primeiro deles é ter direito a uma ciclovia. A cidade, porque ele tem que ter uma ciclovia para ele andar. Ele tem que ser obedecido. O carro grande não pode passar perto de um ciclista a menos de 1,5 m. Chama-se tirar fina. Você tirar uma fina do motociclista e derrubar ele, você vai cometer crime. O direito dele é ser ultrapassado por um carro de maior porte, mas o cara não pode passar perto dele. Você não pode dar susto no ciclista. Muita gente gosta de fazer isso. Meter a buzina então em cima. Isso também não Por falar nisso, muita gente não sabe, mas o Código de Trânsito Brasileiro também afirma que a buzina deve ser usada pouco para chamar a atenção de um carro na frente que você, de repente, vai fazer uma ultrapassagem, está no direito seu, e em caso de risco, não é? Só. A buzina aqui é comum, você está falando isso? Esse dia mesmo estava descendo ali na Cone Bittencourt, o camarada estava andando no cantinho e o motorista de ônibus, o motorista profissional, eu sei que eu estava atrás, estava buzinando para o cara sair, porque ali como ali são 2 pistas de rolamento, né?
ele não podia fazer esse 1,5 metro porque não dá. Então ele está querendo que o ciclista saia da frente para ele passar. Mas eu duvido qual é a escola de aprendizagem de trânsito o que nós estamos falando aqui agora. Provavelmente não fala. Duvido que tem uma aula só de ciclista. Como se portar perto do ciclista. Saber quais são os direitos do ciclista. Saber que o ciclista não pode ser espantado. Não pode passar perto do ciclista. Você não pode, se você vê o ciclista na via, você não tem que passar em cima dele. Tomar cuidado com ele. Porque você vai passar com um carro, com um ônibus, com um caminhão, você tem um famoso vácuo. Você puxa o ciclista para você. Ah, mas foi sem querer. Você tem que saber, companheiro. Você bota num caminhão grande, num trucado para andar, tem que saber o que está fazendo. Dentro daquela teoria do mais forte protege o mais fraco. É, lógico. Ele tem que saber que ele vai passar perto de um carro do mais fraco que ele pode puxar. Se ele está vendo um ciclista, a primeira coisa que deve fazer, é o que eu faço quando eu estou dirigindo, a primeira coisa é eu diminuir a velocidade. É claro. A primeira coisa é fazer isso. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele é um pedestre que está andando na via. Ele é um pedestre. Porque quando ele chega numa faixa, ele vira um pedestre. Então você tem que ter cuidado com ele. Porque depois não adianta que você dizer, eu não sabia, ou eu não vi, você tem carteira de motorista, você sabia. Que quem tem carteira de motorista pressupõe que conhece o Código de Trânsito tão bem quanto eu. Tem que saber, né? Não tem que dizer que não sabia. Ele passou pela escola, que ele fez os cursos lá, ele sabia o Código de Trânsito. Aí entra outra questão que a gente não vai entrar hoje aqui, é até onde essas digamos, empresas, né, que são empresas, né, de instrução para habilitação, né, toca esse Código de Trânsito brasileiro para valer, né? O que se pensa é que eu estava conversando com a sobrinha, ela falou para mim, tio, lá eles estão me ensinando para passar. Sim. A minha filha chegou em casa, fomos sair, ela já estava com carteira, aí vamos dar uma volta, ver como é que você está dirigindo. Ela botou o carro aqui na Via Expressa na esquerda. Deixei ela andar um tempo, perguntei, está na esquerda por quê? Na esquerda. Na esquerda por quê? A pista direita está livre. Porque me ensinaram aqui para me defender. Então passa para a direita que te ensinaram errado. Ela tinha aprendido na escola errado. O cara mandou ela andar na esquerda para se defender. Me defender de quê? Eu não sei. Eu não sei. Faz favor, Rafael, coloca aí os dados aí da Casa Madre Rosélia, coloca o contato da Maybe, deixa um pouquinho aí, depois coloca a chave Pix, tá bom? Vamos agora começar a falar um pouquinho do pedestre, né? Porque o pedestre é a parte mais fraca nessa relação, que no Brasil não é fácil, né? Muita gente não sabe mais o que... Eu ainda estava comentando esse dia com a minha esposa. Minha esposa tem um medo danado de avião, né? Falei, olha, o lugar mais perigoso é a rua, é o trânsito, é andar, o pedestre. E muitas vezes o pedestre também é descuidado, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar quais são os direitos mais latentes que o pedestre tem e que, infelizmente, nem sempre são obedecidos. Uma coisa importante hoje, na conjuntura de hoje, o pedestre tem que parar de falar em celular andando na rua. Isso não está escrito em lugar nenhum. Você, quando pega um celular para andar com ele na rua, você está completamente alheio ao que está passando perto de você. E hoje é o que mais se vê. Pedestre atravessando rua, pedestre atravessando faixa, pedestre andando pelas calçadas falando de celular. Obviamente, ele não está com atenção nenhuma na segurança dele. Nem segurança para ser roubado ou a segurança para isso que eu ia falar, né? Porque hoje o que se tem... Eu mesmo assisti ali em frente à rodoviária urbana há um bom tempo, já talvez tem mais de 6 meses, ali em frente a uma padaria que tem ali, em frente à rodoviária urbana, lá na praça, é uma senhora com telefone, 2 garotões de 15 a 16 anos vinham correndo, fazendo aquela lareira, brincando. Quando chegou perto dela, dá um tapa no ouvido. Deu um tapa nas costas dela, outra foi no telefone, ela caiu. Qual foi a reação minha e de outras pessoas? Vamos socorrer ela. Sim. Quando nós olhamos, cadê os garotos? Se você, no centro de uma cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, se você for ficar falando no telefone no meio da rua, você vai ficar sem telefone, vai ser assaltado na hora. Mas, de qualquer forma, você está certo. Mesmo que ela não seja assaltada, a atenção dela... Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu já vi, inclusive, o cara de moto, o cara de bicicleta, que estava falando de bicicleta, digitando em cima da bicicleta. Aí eu não consigo entender mais nada. Quando ele for digitar de bicicleta, ele vai largar o volante, vai largar o guidão.
Ele não pode andar de bicicleta sem largando o guidão. É uma das regras básicas. E não pode também, o equilíbrio é frágil, né? Você perde... Mas tem garoto que anda. Eu, quando era moleque, eu andava sem segurar no guidão, só com o corpo fazia. Só fazendo maneiro, né? Falei. Eu já vi. Mas você estava prestando atenção no que você estava fazendo. O cara estava no celular e não está. Não, naquela época não tinha nem celular. Eu estava andando de molecagem. Mas você estava prestando atenção. Hoje você vai digitando em cima do celular. Hoje você bota uma bicicleta na pista, você não quer saber o que está em volta de você. Essa bicicleta sua tem retrovisor? Não sei. Essa bicicleta sua tem pedal sinalizador? Também não sei. Essa bicicleta sua tem campainha, que eles querem acabar com a campainha? Eu acho criminoso. A bicicleta tem que ter a campainhazinha para alertar o pedestre que querem acabar. Tem uma lei, já há uns 5 anos, no Senado, tentando acabar com a campainha. Então, são essas coisas. Se você tem um colete refletivo, você está usando o capacete, então são coisas que você tem que usar. Você tem que ter. Senão, ninguém usa. Acha interessante. Quem usa capacete, colete, são ciclistas profissionais que estão andando na rua. Fora disso, não. Vamos voltar lá para os pedestres. Quais são os direitos básicos que ele tem hoje, que o Código dá a ele? O pedestre tem o direito de ser protegido por todo mundo. É o mais frágil nessa relação. Então, o pedestre tem o direito de ser respeitado na faixa. Se ele estiver atravessando a faixa e o sinal mudar, o carro não pode andar. Tem que esperar terminar a caminhada dele. É comum a gente ver, né? A pessoa está atravessando, por exemplo, dando exemplo, ali na Praça de Getúlio Vargas mesmo tem um sinal, a Praça de Getúlio Vargas, a Demerval Barbosa Moreira, ali perto da esquina da Monte Livre, ali a praça se abre, né? Então a pista de rolamento tem pelo menos 25 metros, talvez 20 metros. Então ali é comum. Você vê a pessoa está no meio da faixa, aí o sinal fecha para ele. Aí o carro quer avançar, aí a pessoa sai correndo, se for de idade vai cair, aí que vai piorar a coisa. Ali naquele trecho que você está falando aí, início do Alberto Brown, eu lembro do Heródoto. O Heródoto queria botar gradil ali, para jogar você, para atravessar lá na frente, na entrada do Augusto Cardoso. Porque aquilo ali é muito largo. E você tá vindo da praça, tá vindo de dentro, você tem 2 bocas de trânsito ali e o cara atravessa ali. E ali não tem sinal. Ali não tem sinal. O sinal já abriu lá atrás. Já abriu e o cara vem. E não sei como. É Deus que protege. Não há 2, 3 atropelamentos ali por dia. Então aquilo ali, eu acho o agente de trânsito, o responsável pelo trânsito da cidade, ele tem que ver aquilo ali. Aquilo ali está realmente problemático e perigoso. O pedestre, ali tem faixa. Pintaram uma faixa ali, não sei quem foi o louco que pintou aquilo ali. O pedestre na faixa, ele tem prioridade. Sempre. Desde que não tenha Não tem sinal ali. Não tem sinal, o pedestre tem preferência. Mas tem outra situação também que prevalece, inclusive, o sinal. É um agente, né? Se tiver um agente trabalhando, ele prevalece em relação a tudo. Ele espera para tudo. Muita gente não entende. Às vezes eu já cansei de ver isso aí. Um agente, né, controlando o trânsito, o sinal abre e ele continua na mesma posição porque ele entende que o trânsito no outro tem que ser mais afogado. E fica o cara buzinando para ele, achando que ele tem que sair da frente. Esquecendo que ele, como agente, ele tem direito. A ordem dele. Dele que manda. Ele manda o trânsito aqui. Ele prevalece sobre o sinal, sobre a faixa, sobre tudo. Não sei se você já se sentiu um idiota, você parado na rua, o sinal está vermelho, não tem carro. Você fica esperando o sinal abrir. Ninguém espera. Todo mundo passa. O sinal está vermelho. Vermelho é um pedestre. Mas como não tem carro, você não obedece. Isso na Europa, isso no Japão, isso é proibido. Mas o nosso Código de Tratamento diz que não pode, mas aqui nem faz. Mas lá, se você fizer isso, se você é abordado por um guarda... Vai. Nós estávamos comentando isso há pouco tempo com uma família que viajou para a Europa e disse que viu isso na Suíça. Uma das pessoas, eles alugaram um carro, e 2 carros, e um dos carros tinha um sinal vermelho no lugar lá, não tinha ninguém passando, né? Ele falou, eu vou passar. Perfeito. Ele falou que não andou 50 metros, tinha uma viatura do lado dele. O que aconteceu? Avançou o sinal, acompanha.
Falou que teve que ficar na frente de um juiz, levou um sabão danado. Vai pra corte. Falou assim, ó, o senhor não vai ser... Hoje está sendo só demonstrado que o senhor não é daqui, o senhor não conhece a nossa cultura, mas agora o senhor já sabe. O seu nome está no banco de dados. Então, se o senhor fizer de novo, aí não tem mais escapatórios. O negócio aqui é diferente. Não é diferente, mano. Eles cumprem a lei. É. Aqui no Brasil, não. Você acha que não tem ninguém passando na rua, você pode avançar o sinal. É. A gente sabe que o direito básico do pedestre, ele, por exemplo, ele tem direito de... na faixa, ele tem preferência. No local que não tem faixa, se ele estiver atravessando com segurança, o carro tem que dar um jeito, tem que parar, né? Tem que esperar. Então, a gente sabe que são direitos, né? Mas aqui não tem sinal. Mas se você entrou na pista, não tinha carro e o cara está vindo em alta velocidade, ele tem que se virar e parar e deixar a pessoa passar, porque se ele atropelar, ele é culpado. Tá? Agora, pedestre também tem obrigações pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Primeiro deles é obedecer a sinalização. Sinalização de trânsito também é para o pedestre. Só que ele não quer obedecer. Ele acha que tem que obedecer é o carro. Ele também tem que obedecer. Eu só acabou de falar. Ele viu um sinal fechado, como não tinha carro, eu posso atravessar. Não pode atravessar. Você tem que esperar. Você tem que dar jeito de você também ser protegido. Porque, às vezes, você, como vítima, você provocou ser vitimado. Você também tem que se preservar. É o caso da pessoa que está perto da faixa e não atravessa na faixa. Não, está fora. Aqui, é outra coisa que eu ia falar. Você vê a faixa, você atravessa fora. Toda hora você vê isso. Se você sair de casa com má vontade, você atropela umas 3 pessoas mole cada vez que você sai de casa. Porque os caras dão facilidade de ser atropelado. Porque não cumpre. Atravessa numa faixa que o sinal não está aberto, está fechado para ele, está para o carro, é com o celular na mão. O celular hoje, para mim, é o maior inimigo da segurança do pedestre, é o celular. Eu acho que celular devia ter uma aula, você comprar um celular, devia ter uma aula. O senhor não pode falar de celular andando na rua, o senhor não pode falar de celular dirigindo, o senhor não pode falar de celular de motocicleta, porque ninguém respeita mais. E esse celular, que faz tanta falta para a gente hoje na comunicação, o nego está banalizando isso aqui, está sendo um veículo de insegurança, Modesto. Principalmente para o pedestre. É a história de atravessar a rua, andar na rua, é completamente alheio a tudo que está acontecendo. Onde você passar, você encontra alguém com um celular na mão. Hoje eu fui fazer compra, eu fiquei rindo. Eu não levo o celular comigo, ela fica dentro do carro. Uma senhora o tempo todo no celular fazendo compra. Eu não sei como ela consegue fazer compra. Falando, eu quero isso. Aí o cara ia preparar ela no celular. Voltava, será que é mais alguma coisa? Ela levou pelo menos 20 minutos fazendo compra, porque estava com o celular na mão. Tem gente que é falta de disciplina, né? Eu acho que virou uma doença. Doença é uma compulsão. Compulsão. Se o cara não tiver um celular... Tem pessoas que me parece que se você tirar o celular, ela vai cair em depressão. Os troços importantes que trabalhando... As pessoas esquecem que isso é uma ferramenta, só isso. Isso aqui para o banheiro, você quando vai ao banheiro, levar o celular. Isso aqui é a pior coisa que existe, isso aqui. Estava lendo um artigo sobre isso. Aí você disse, meu Deus do céu, até no banheiro isso aqui, nego leva isso aqui para o lugar, está dizendo. É um dos maiores vetores de você ter problemas depois de físico, é celular no banheiro. Já virou uma compulsão. Compulsão, né? tudo. As pessoas... Agora, Celso, agora eu vou entrar numa... A gente tem uma outra coisa também que a gente tem que falar aqui, né? Eu já cansei de falar aqui, né? Aí a falha da nossa Mumuzinho, né? Porque o que tem faixa de pedestres aí na cidade apagada é uma enormidade, né? A manutenção dessas faixas é sofrível, né? Eu não gosto muito de falar que não tem, que dá a impressão que você tá criticando a gente de trânsito, que você foi diretor lá. As placas, mano. As placas, dá uma olhada nas placas de trânsito. Será que o nego não anda pela rua e não vê essas placas de trânsito? Tem placa ali que já não está dizendo mais nada. Mais nada. Arranca fora. Se a placa já está velha, enferrujada, não está dizendo o que ela tinha que fazer, ele tira fora. Pode andar pela cidade que você vai tirar no mínimo umas 50 placas. Precisa ver isso. Então, eu acho, voltando a falar, você ser dirigente de trânsito é uma coisa que te deixa tomado de tempo, que tanta coisa para fazer,
tanta coisa que existe, você não tem tempo de ficar inventando coisa. É. Você tem uma campanha de trânsito para fazer, como eu falei, de 3 em 3 meses. Você tem o trânsito fluindo numa cidade que tem hora que o trânsito está parado, tem hora que o trânsito está andando, tem hora que... Por exemplo, hoje a cidade está um canteiro de obra hoje. Cadê os guardas de trânsito? Não tem. Vamos falar agora na questão, nós estamos nos últimos 10 minutos, que é importante, que nós estamos falando o tempo todo aí, sobre educação, né? O Código de Trânsito Brasileiro fala em educação muito claramente. Está no artigo 74, artigo 76, diz o seguinte, o artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, é um direito de todos. E está dizendo que constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E quem Sistema faz Nacional parte de Trânsito, isso aí. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional do Trânsito. Nossa, Friburgo, quem é esse órgão? É a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Os órgãos e entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro da sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes padrões estabelecidos pelo CONATRAN. Ninguém faz isso. Está falando que tem que fazer. Está lá há 25 anos. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola. Está falando na pré-escola. A educação será promovida na pré-escola. É determinante, será. E nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Ou seja, vai até o ensino superior. Por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal, na respectiva área de atuação. Ou seja, isso que eu estou falando, quer dizer, nas nossas escolas estaduais, aqui em Friburgo nós temos escolas federais estaduais e municipais. Ou seja, todos os três escolas, quando a gente está falando de escolas federais, nós temos aqui Cefet, temos a Universidade Federal Fluminense, no estado, a Universidade do Estado da Guanabara, temos escolas estaduais e as escolas públicas. Consta no Código de Trânsito Brasileiro, mas eu desconheço a aplicação desta lei no município de Nova Friburgo. Será ignorância da minha parte ou esses dois artigos são letras mortas, pelo menos no nosso município? Não sei se você está notando, eu estou andando em ovos que eu não estou querendo entrar em problema de direção da cidade. Mas chega um ponto que você tem que entrar. Esse aí é um deles. Não tem porque não quer. Não quer há 25 anos. Não tem porque não conhece. Não tem. Aí eu fico me perguntando, será que realmente... Eu fico me perguntando, será que o secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana conhece para valer esse Código de Trânsito Brasileiro? Será que se ele vier aqui no programa perguntar isso, ele vai conseguir me responder? O prefeito, por exemplo, será que os prefeitos conhecem para valer isso? Eu dei aula. E quando eu falo prefeito, eu não estou falando Johnny Mike, não. Estou falando todos os prefeitos. Todos. Quando eu estou falando isso aí, eu não estou restringindo a Friburgo, não. Estou falando do país. Você conhece. Você já teve na frente de trânsito em outros municípios. Tive fora daqui. Eu tive em São Paulo fazendo curso, eu tive em Minas fazendo curso. Então, eu não vi ninguém falar em escola de trânsito. Ninguém. E engraçado, uma coisa que me chama a atenção, né? Esse Supremo Tribunal Federal, né, que eu chamo mais de Supremo Tribunal da Vergonha, que para mim hoje ele é a coisa mais vergonhosa que tem no nosso país, esse Supremo Tribunal da Vergonha, ele se mete em tanta coisa, né? Em coisas que é boa para a população, ele se mete em tudo, né? Se mete em tirar gente da rua, se mete em tirar programa do ar, se mete esses xandões da vida, né? Esses barrosos da vida, esses sujeitos que são sujeitos para mim. Agora, uma coisa dessa há 25 anos, e não tem partido político, não tem ninguém que cobre. Você não vê, digamos, a imprensa, né, cobrando. Sabe por quê? Quando morre um ciclista, quando morre um pedestre, simplesmente você enterra o cara. Você não procura por que aconteceu isso. Você quer penalizar o cara que atropelou, você quer penalizar o órgão público que não botou um sinal de trânsito, mas não quer saber o que acontece. É um conjunto de coisas erradas que vem até hoje há 25 anos sendo feito errado. E vai ser 26, vai ser 27, vai ser 28, vai dar fora. Eu estava comentando ontem com uma pessoa amiga que ia fazer esse programa, e falou, Modesto, você vai perder tempo.
Ou Eu seja, acho que ele não acha, perde tempo, não. eu falei com ele, não, eu não acho que não. Eu acho que eu tenho que tocar na ferida. E para tocar na ferida, eu preciso convidar alguém que pense igual a mim, que não se importa. Você nem eu estamos preocupados que gente que age de errado Não. vai ficar aborrecido com a Nem um gente. bocadinho. Eu já sei que a minha caixa de zap vai entrar, vai criticar que eu falei isso, que eu falei aquilo, mas eu continuo dentro da minha opinião. Eu acho que está errado. Eu acho que precisa haver uma reformulação. Eu acho que o pedestre precisa ter uma aula. Eu acho que quando eu dei aula no Cefet, e não adianta dizer que ninguém quer, que eu dei aula no Cefet, eram 2 horas de aula. Raro foram os dias que eu dei 2 horas de aula. Era 2 horas e meia, 3 horas. Porque o pessoal gosta, o pessoal quer saber. Quer saber, tem curiosidade. Saber. Mas o senhor tirou este ano, professor? Não tirei de lugar nenhum, tirei do Código de Trânsito, pô. Eu estou dissecando o Código de Trânsito com você, pedaço por pedaço. Mas nunca me disseram isso. Não, eu estou te dizendo hoje. É o que acontece. Eu acho que há uma falta de interesse de você fazer a coisa certa, fazer com que a coisa pública seja utilizada pelo público, não utilizada por mim. Fazer coisa particular, para mim eu estou fora. Por exemplo, eu estou aqui com você me convidou, porque eu acho que eu tenho o direito, tenho a obrigação de passar aquilo que eu aprendi para você que está em casa me escutando. Eu vou dizer mais, eu faço até a minha culpa. Eu trabalho na emissora de televisão local, que tem muita credibilidade, eu sei que a televisão tem, mas nós mesmos, como meio de comunicação, trabalhando, e não só a TV Zoom, como qualquer outra, a gente fala isso de forma esporádica, você não vê campanha sendo feita pelos meios. A poderosa Rede Globo, que se mete em tanta coisa, você vê ela, a Rede Globo... Eu nunca vi ela falar disso. Você vê fazendo? Ela fala se o cara for atropelado. Ah, atropelou 4 ciclistas. Por que atropelou? Eles estavam andando de bolinho, então estavam andando errado. Eles estavam andando certo. Existe um modelo para andar? Não fazem isso. Te dou até uma sugestão. Na sua, ali embaixo ali, toda semana bota um aviso desse de trânsito. Ciclista, não faça isso. Pedestre, não faça isso. Eu vou seguir tua orientação. Eu vou fazer isso. Pelo menos, eu sou da seguinte teoria. Eu sou da teoria do pombinho. Ah, você jogou uma coisinha de água ali, não apaga o incêndio. Mas eu fiz a minha parte. Eu tenho que fazer assim. Eu penso que nós, meios de comunicação, temos que ter mais compromisso com a educação. Tá? A gente... A televisão até tem cuidado. Se você assistir o Zoom TV Jornal, você vai ver que a maior parte do jornal fala em coisas boas do que em coisas ruins. Porque você vê, por exemplo, eu não consigo ver essa grande mídia, esse jornal da grande mídia. Se o jornal tem 40 minutos, são 30 minutos de desgraça. Parece que o mundo acabou. O tal do William Bonner, esse é o camarada, eu vou te contar, é o arauto das porcarias, né? Na minha televisão agora, lá em casa, que eu comprei a televisão, tem um canal Samsung. Não sei se você já viu. Tem um canal já vi, Samsung. eu sei. Eu comprei uma Samsung recentemente. Adoro ver o quê? Documentário. De viagens, de estrada. Eu sei disso. Eu vou ficar vendo quem morreu, quem não morreu. Não interessa. Está difícil. Tem que passar informação que seja informação útil para o cidadão. E trânsito tem que falar. E você falou e eu vou ter esse cuidado. Toda semana tem uma tarjetazinha. Eu escrevo lá no Jornal de Conselheiro, vou botar uma tarjetazinha sempre. Não custa. Aí você, Modéstia, está fazendo a sua parte. Se o cara não leu, se o cara não viu, o problema é dele. Problema dele. É isso aí. Celso, a gente está chegando ao final, são 1:59. Quero agradecer ao Rafael mais uma vez pela ajuda, Rafael. Tá? Ele está cobrindo as férias do Marconinho. Marconinho, que bom, né, Marconinho? Está aproveitando, isso mesmo. Você é um camarada que trabalha demais. Rafael também é outro lutador, gente boa demais. Agradeço a você, Rafael. Celso, telinha para o senhor. Aí agradeço pessoalmente a você, que você está sendo disposto e você não tem medo de falar a verdade. Isso que é importante. E tem conhecimento, que é outra coisa. A gente chegou a uma idade que a gente não tem mais medo de nada. Eu digo que não tem inimputável. Todas as vezes que você me convidar para falar de um assunto que eu vejo que é de relevância para a população, a quem eu sempre digo, estudei em todas as escolas públicas, me formei em escola pública, eu nunca estudei em colégio pago. Então eu tenho a obrigação daquilo que eu aprendi, passar para quem quer aprender, para você que está em casa me escutando. Pode estar certo que nós conversamos aqui hoje de trânsito, de bicicleta, de pedestre, e fizemos uma passagem para motocicleta. Outros programas que, se tiver, estarei aqui com todo prazer, pronto para dizer aquilo que eu sei, aquilo que eu consegui aprender para você. Agora, como disse a Modéstia há pouco,
Ele faz a parte dele. E você que está em casa, faça a sua. É, isso aí. Celso, obrigado. A vocês que estão na telinha, agradeço. A frase hoje, agora, mudei o formato, né, em atenção a alguns pedidos de telespectadores. Vamos mudar. Eu vou começar a falar as frases, fazer citações no início do programa, né? Então, hoje só deixo a vocês uma ótima noite para vocês, um sono reparador. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.